terminamos 10h15? 10h15. Desculpe, 11h30. Mais uma hora, então. Ok, que bom. 11h30, ok. Vamos lá. Vamos continuar em Apocalipse. Nós já descobrimos, se você concorda comigo, que a mensagem de Apocalipse, o propósito principal é uma mensagem de vencer para as 7 igrejas de Ásia. E que as cenas de capítulo 4 a 22 têm o propósito de mostrar que Deus está entronizado. E Ele é Alfa e Ômega. Então, isso, lendo as cenas, apesar de alguns são muito escuros e desagradáveis, é um motivo para vencer para as 7 igrejas de Ásia. E para nós hoje em dia, ok? Talvez as suas circunstâncias são diferentes de mim. Talvez você esteja sofrendo muito mais do que eu. Mas é a mesma palavra. Vence, ok. Como então interpretar estas cenas de Apocalipse? Apocalipse está cheio de simbolismo. É um livro de simbolismo. Isso significa que as imagens não são literais. Olha, capítulo 1, versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ok? Então, bem clara. João está nos ajudando a dar significado, o simbolismo das 7 estrelas e das 7 candelabros de capítulo 1. A igreja representa a igreja, as 7 igrejas. Então, já está vendo que Apocalipse é um livro simbólico. A gente não deve interpretar literalmente. Um símbolo representa alguma coisa literal. Sim. Como as 7 candelabros representam as 7 igrejas de Ásia, coisa real. Mas não é a realidade. Os candelabros não são a realidade. O que eles representam é a realidade. Por isso, uma regra importante quando a gente está interpretando o Apocalipse e não interpreta os símbolos literalmente. Simbolismo é um tipo de comunicação que nos ajuda a entender a realidade, mas não é realidade em si. Por exemplo, se eu quisesse explicar que alguém é muito determinado, ou, como nossas esposas gostam de dizer que seus esposos são teimosos, a minha esposa diz, eu sou teimoso. Ela está errada, porque eu não sou. Mas ela podia dizer, meu esposo é como um cachorro com um osso. Ok? Você já
Você já tentou tirar osso de Rottweiler? Como você aproxima. Desculpe. Sim, é perigoso. Mas a minha esposa não está dizendo que eu sou cachorro. Nem que eu como ossos. Não, ela está usando linguagem simbólica. Ok? Ela está dizendo, eu tenho as características de Rottweiler. Rottweiler com osso. Ok. Bom. 3 estudiosos chamados Klein, Bloomberg e Hubbard dizem que João, vou citar aqui, João previa eventos reais, mas as descrições não descrevem os eventos literalmente. Outro estudioso chamado Osborne diz a mesma coisa. Ele diz, símbolos são literais porque apontam para acontecimentos futuros, mas não são tão literais que nos informam exatamente como Deus vai cumprir os teus propósitos. Então, eu concordo com eles. A gente não deve ler as cenas e tentar, então Deus vai agir nesta forma exata. Não. O propósito dos símbolos é para dar para nós uma ideia da realidade, mas não descrever realidade em si. Vamos dar outro exemplo que nós já falamos hoje de manhã. Quando João entrou no céu, a primeira coisa que ele viu foi um trono no céu. Você acha que Deus está literalmente sentado num trono no céu? Você acha? Não. Não, ele não é. Deus não precisa trono para sentar. Mas o que isso olha esta cena que João viu de trono e alguém sentado no trono, deu a impressão para ele de soberania, de poder absoluta. Que Deus vai ter a primeira e última palavra. Está pegando a ideia das cenas. Por favor, não interpreta literalmente. Você vai errar. E você vai chegar a conclusões esquisitas se você interpretar literalmente. Ok? Outra regra, dica de interpretação. Isso é o primeiro. Segunda dica de interpretação, quando a gente está lendo as cenas, não tenta interpretar cada detalhe de cada cena. Não é necessário. A ideia das cenas é para dar uma ideia de uma situação, somente. A gente só precisa pegar o ambiente da cena. A coisa geral, a atmosfera da cena. A gente não precisa entender o significado de cada detalhe, ok? Por exemplo, se a gente for a Apocalipse 19, uma das grandes cenas de Apocalipse, a partir de versículo 11.
João começa esta cena. Vi, como eu disse, isso repetido. Vi, ouviu. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Você já está pegando ideia quem isso pode ser? Talvez. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. É um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, como qual feriria as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lago divino do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não preciso dar significado a cada detalhe desta cena. Se você pode, tudo bem. Mas você não precisa. Você simplesmente, para ajudar você a vencer, não esqueça, o propósito do livro, cada cena é ajudar você, na sua igreja local, vencer. Então, eu só preciso pegar a ideia desta cena. Nós sabemos quem é. Sabemos. Olha o poder. Este pessoa que está sentado no cavalo branco, ele deixou naquele jardim os soldados que veio do templo com Judas Iscariote, lembra, depois de Getsemane. Ele deixou eles pegá-lo, mas lembra que ele disse, eu podia chamar exércitos de anjos, mas isso é sua hora. Olha, um dia ele vai sair do céu com estes exércitos do anjo. Você sabe o que um anjo pode fazer? Pode acabar com uma nação inteira. Um anjo. Imagina milhares de anjos seguindo aquele que é a palavra de Deus, que ele mesmo criou todas as coisas. Imagina o poder. Está agora pegando ideia. Talvez na sua situação hoje, você está sofrendo dificuldades. Talvez a sua família está contra de vocês. Talvez os líderes não entendem você. Talvez tem muita coisa. Talvez você se sente doente, fraco. Coisas não estão como você gostaria que eles são. Mas vamos para aquela cena. Um dia, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, vai mostrar a sua autoridade total. Vai guerrear contra todas as pessoas que estão oprimindo o povo de Deus. Ok? Então, você não precisa interpretar cada detalhe. Somente pega a ideia de cada cena. Está entendendo? Outra coisa, talvez você não vai concordar comigo. Vamos ver. João, de vez em quando, em Apocalipse, dá uma interpretação. Como ele deu em capítulo 1, versículo 20. Lembra? Ele disse que as 7
estrelas representa os anjos das 7 igrejas. As 7 candelabros representa as 7 igrejas. E ele, de vez em quando, por meio de Apocalipse, ele fala isso. Por exemplo, as roupas puras, fala da justiça dos santos. Ele explica o significado. Sabe uma coisa? Eu acho João não entendeu o significado de cada detalhe nas cenas. Porque ele só dá um significado quando ele entende. Quando ele entende o significado de um símbolo, ele deu para nós. Mas a maioria dos detalhes, ele não deu o significado. Sabe, eu acho que o Senhor Jesus está indicando, você não precisa, eu não preciso entender o detalhe e dar um significado para cada detalhe de cada cena. Se João não entendeu, quem é você? Quem sou eu? Hã? Então, irmãos, vamos simplesmente ler Apocalipse. Pega a ideia, o perfume, vamos dizer. A minha esposa, às vezes, usa um perfume que eu gosto. É muito sutil. Eu gosto de perfume sutil. Eu não gosto de perfume forte. Mas eu não vou a minha esposa, Judy, vem cá. Eu não digo a Judy, você pode analisar quais são os ingredientes deste perfume? Como foi fabricado? Eu não quero que ela analise o perfume. Não tenho. Eu só cheiro. Isso é a ideia das cenas. Só cheiro. Às vezes o cheiro é ruim, desagradável. Mas às vezes, como Apocalipse 19, o cheiro é muito, muito, muito precioso, muito doce, muito agradável, que cria ânimo em nós, para que a gente possa vencer. Ok? Então, não tenta interpretar cada detalhe, porque você vai ficar frustrado. E você não vai ler Apocalipse. Ok? Ok. Mas eu preciso dizer? Eu acho que não. Mas para como fim, você lembra aquela cena? Isso vai encorajar você para vencer. Deus disse para um dos últimos cenas, fala que, vamos ver se eu posso achar. Um momentinho, vamos ver. Dá-me um momento. Sim, capítulo 21. Começa com então vi novo céus e a nova terra, pois primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparado como noiva adornado para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus.
Olha, presta atenção, isso é muito bonito, na minha opinião, muito bonito. Ele enxugará todos os seus olhos, todo lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha, Deus vai enxugar todas as lágrimas de todo discípulo de Cristo. Enxugar. Ele não vai mandar um anjo para fazer isto. Ele pessoalmente, ele pessoalmente vai enxugar todas as nossas lágrimas, indicando que nós vamos ter lágrimas aqui agora. Mas um dia Deus vai tirar. A ideia é que nós não vamos viver na memória destas lágrimas. Nós vamos ter uma outra memória de coisas diferentes. Mas uma outra coisa. Alguém outro disse isso, não as minhas palavras. Ele disse que, então Deus deve ter um lençol muito grande. Se ele vai enxugar todas as lágrimas, deve ser muito grande. Muito bonito, é? Esta cena da Nova Jerusalém. Então, para terminar, propósito do livro de Apocalipse não é para criar confusão, não é para dividir pessoas, não é para satisfazer a minha curiosidade sobre acontecimentos futuros. Não. O propósito de Apocalipse é para estimular cada discípulo de vencer na sua situação. Ok? Isso é o que Apocalipse, isso é o propósito de Apocalipse. E vem, olha, capítulo 22, para terminar. Versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quais são as palavras da profecia deste livro? Vence, 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 vence. E ele termina, versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, sim, venho em breve. Temos de viver na luz que um dia a palavra de Deus, o Cordeiro, aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vai voltar em breve. E João escreve, amém! Vem, Senhor Jesus. Isso é nosso desejo, é? Vem o Senhor Jesus. Eu me lembro quando eu pediu a minha esposa casar comigo. Nós só namoramos por uma semana. Muito rápido, é? Eu não queria que alguém outra namorasse com ela. Então, Judy vai casar comigo? Ok. Ela tinha misericórdia de mim. Ela pensou, pobre rapaz, ninguém outro vai casar com ele. Então, eu vou cuidar dele. E ela disse sim. Quando ela disse sim, eu fiquei muito feliz. E eu não podia esperar o dia do nosso casamento. E eu não sei se ela pensou a mesma coisa. Mas, de verdade, isso é a ideia. Vem, Senhor Jesus, vem.
vamos terminar tudo, porque quando o Senhor terminar tudo, nós vamos estar com o Senhor e nós vamos ver Ele face a face. Isso é a ideia, isso é a conclusão de Apocalipse. Deus vai ser a luz, não vai ser mais sol, nem lua, porque o Senhor Deus e o Cordeiro vai ser o sol e a lua para nós. A nossa resposta é: vem, Senhor Jesus, não é? Vem, Senhor Jesus. Ok? Vamos terminar lá. Espero que você pegasse alguma coisa do propósito de Apocalipse. Para mim não é se você é pré-milenialista, pós-milenialista, amilenialista, ultramilenialista. Sinceramente, eu não tenho muito interesse neste assunto. Por favor, não me pergunta. Por favor. Porque se você me pergunta, eu tenho água aqui, eu vou jogar sobre vocês. Ok? Pois já avisei. Eu não entendo essas coisas, mas eu entendo que o Senhor Jesus quer que eu vença. Isso eu entendo. E Apocalipse vai me ajudar a fazer isto, ok? Bom. Ok. Vamos olhar um outro módulo. Apocalipse. Módulo Apocalipse. Número 7. Ok. Eu vou resumir este módulo. Ok. Bom, na sua apostila, pode ir para módulo 7. Como interpretar a profecia? É útil saber, eu acho que eu coloquei na apostila, que os livros proféticos contêm mensagens faladas e escrito por somente 300 anos da história de Israel e Judá. De o século 8 a.C. até o século 5 a.C. Ligado com um período na história de Israel muito complicado, muito difícil. Na cerca de 100 anos após a divisão de Israel para o reino da norte e a divisão do reino do sul. Então, 100 anos depois desta divisão, a gente começa a ouvir os profetas falando mensagens, chamando o povo de Israel para voltar o Deus de Israel. Durante este período de 300 anos, quando os profetas falaram, a gente sabe que Deus mandou os impérios de Assíria e Babilônia para invadir e conquistar a terra prometida. E Israel e Judá foram exilados para a Síria e depois Judá, Babilônia. Ok, isso é o contexto histórico, o pano do fundo dos profetas, a situação em que eles estavam profetizando. Ok, muito importante entender isto. Por isso, os profetas não falaram uma mensagem nova.
Eles foram enviados para repetir a mensagem da lei de Moisés. E mostrar que o povo de Deus tinha quebrado a aliança da lei. Lembra, na época de Moisés, Deus disse: se você guarda as minhas palavras, eu vou abençoar você. Se você me desobedece, vai ser o contrário. Estes profetas foram enviados para dizer que Deus está no processo de cumprir esta promessa ligada com a lei, de abençoar ou punir. Estes profetas não foram reformadores da sociedade de Israel. Eles foram mandados para chamar o povo de Deus de volta a Deus. Ok? Como resultado de chamar o povo de Deus de ser justo, honesto, misericordioso, generoso. É uma chamada para arrepender, de afastar por seu comportamento de Deus, seu comportamento ligado com Deus. Este estudioso, já mencionei o nome dele, Osborne, disse isto. Vou citar o que ele diz. Os profetas não desenvolveram uma mensagem nova, mas aplicaram as verdades do passado para a situação atual da nação. Eles eram mensageiros de renovação, querendo trazer de volta o povo a Yahweh e as verdades tradicionais da fé judaica. Por isso, eles só repetiram os requerimentos da lei de Moisés, mas usando linguagem daquela época, explicando o conduto do povo daquela época e aplicando a lei para a situação atual. Então, a linguagem deles era muito moderna para o povo naquela época. Mas eles estavam simplesmente repetindo a santidade de Deus que eles podiam encontrar na lei de Moisés. Quando você está lendo um livro profético, você pode ver 4 passos que o profeta normalmente, em geral, segue no livro dele, normalmente. Primeiramente, que o povo quebrou a lei, e ele sempre explica como. Ele não simplesmente diz, você quebrou a lei. Ele explica em detalhes exatamente como o povo quebrou. Muitas vezes, quando nós pregamos o Evangelho, interessante, nós dizemos, vocês são pecadores. Ok, sou pecador. Em qual aspecto eu sou pecador? Descreve meu pecado. O que estou fazendo hoje? Quais são os pecados típicos da nossa cultura, do nosso dia? Então, os profetas não simplesmente dizem, vocês abandonaram Deus. Você não está seguindo mais a lei. Eles explicaram exatamente como eles abandonaram a Deus. Segundo passo. Normalmente, eles chamaram o povo a arrepender. Mas como arrepender?
Não tem muito valor dizer, você precisa arrepender. Ok, eu preciso arrepender. Mas como eu posso voltar para Deus? Eu não sei. Porque eu não conheço Deus. Então, como eu posso voltar a Deus? Me explica os passos eu preciso tomar para voltar para Deus. Então, os profetas explicaram exatamente o que Deus queria deles. Terceiro passo. Eles muitas vezes dão uma promessa de juízo se não arrepender-se. E eles explicaram em detalhes a natureza do juízo. Olha, Deus vai mandar a Síria. Se você não arrepender. Deus vai mandar a Babilônia. E Babilônia vai fazer isto. O Império de Assíria vai fazer isto. Se você não arrepender. Deus não está ameaçando. Está falando a verdade. Deus estava dizendo, eu estou no processo de julgar vocês. Mas na misericórdia dele, ele está mandando os profetas dizer, acorda! Acorda! Porque se você não acordar, a minha promessa de juízo vai chegar. Quarto passo. Finalmente, uma promessa de uma restauração gloriosa se arrependesse. Se lembra algumas passagens dos profetas falando de glória e bênção, mas ligado com uma atitude de arrependimento. Ok. Então, 4 passos em geral que a gente vai achar nos livros proféticos. Que o povo quebrou a lei e como? Um chamado para arrepender e como? Uma promessa de juízo se não arrepender-se e como? E uma promessa de restauração se obedece e como? Ok? Bom. Eu me lembro, começando a ler os livros proféticos, quando era jovem. E também, eu não gostava dos livros proféticos, como eu não gostava de Apocalipse. Eu achei muito difícil. Eu achei Isaías muito difícil ler. Por quê? Porque eu gostava das cartas de Paulo muito. A minha preferência é sempre ler Paulo. Porque a minha mente, eu gosto de seguir um argumento. Minha mãe sempre diz isso. Simon, você gosta de debater. Mesmo como criança de 6 anos, eu estava sempre argumentando com meus pais. Por que eu preciso fazer isto? Ele disse que nós ficamos doidos com você, porque você estava sempre nos desafiando. Então eu gosto de seguir um argumento. Paulo também. Quando ele escreveu suas cartas, ele tem um argumento que ele segue. Ok? Quando eu estava lendo os livros proféticos como Isaías, como Jeremias, eu estava procurando um argumento no livro deles, como o argumento de Paulo em Romanos. E não achei. Eu achei, um momento ele estava falando de juízo. Próximo momento, bênção. Próximo momento, algum outro assunto. E onde o profeta está? Eu não sei. Parece que foi uma mudança de assunto de repente. Não sei se você tem experimentado isto lendo os livros proféticos.
Agora eu sei por quê. Porque, em geral, os livros proféticos são uma coleção de mensagens falado em situações diferentes, datas diferentes, assuntos diferentes. E eles são juntados em um só livro. Então, é uma coleção de mensagens separados. E o problema é, muitas vezes, a pessoa que juntou as mensagens, no caso de Isaías, por exemplo, provavelmente, eu não sei isso, nós sabemos que Isaías foi um homem nobre, de acordo com a história judaica, as tradições dos judeus. Provavelmente, ele tinha alguns escribas que ele pagou. Então, eles escreveram as mensagens dele quando ele estava andando em Israel, falando as suas mensagens. E provavelmente um dos escribas juntaram as mensagens dele em um só livro, o livro de Isaías. Então, nós temos as mensagens de Isaías. O problema é, muitas vezes, a pessoa que juntou todas as mensagens não fala quando uma mensagem começa e quando termina. E eles são juntados. Por isso, a gente tem uma experiência, às vezes, que o profeta está mudando de assunto de repente. Então, a gente não pode ler Isaías como a gente lê Paulo em Romanos. Ok? Isso faz sentido? Faz sentido. Então, precisamos reconhecer, ou tentar reconhecer, o início do oráculo, a mensagem, e o fim. E quando a gente está lendo, e de repente a gente lê uma mudança de assunto, de repente, ok. Isso é uma nova mensagem de Isaías, falado numa outra situação, numa outra cidade, numa outra data, ok? Vamos olhar alguma coisa. Isaías 5. Vou dar a você 2 minutos. Não, por favor, olha a sua apostila, porque eu acho que eu fiz um erro. Não olha, por favor. Quero que você tenta descobrir quando uma mensagem começa e quando termina, e uma nova mensagem começa em Isaías capítulo 5. Ok? Está entendendo? Tenta perceber quando o assunto muda, indicando uma nova mensagem. Você tem 2 minutos para fazer isso. Não, vamos ser mais generoso. 3 minutos, para que você possa conversar com uma pessoa perto. 3 minutos.
Sabe uma coisa, eu vou sentir muito falta deste barulho. Agora estou começando a gostar. Ok. Quem gostaria de riscar isso mesmo? Pode. Não, pode falar. Chutar não, porque Pode. machuca, né? 3 divisões aqui. Um vai até o versículo 7, que está falando da vinha, né? Sim. E depois vai até, os ais aqui, vai até o 24. Ok. Que foi o que eu percebi. Muito interessante, muito interessante. Alguém outra? Pode. Momentinho, o microfone está chegando. Fala da vinha, mas em outras passagens traz outras partes falando sobre o vinho. Então, pensei num escopo maior, seria talvez de 1 a 17. Aí depois do A ele vai falar do 18 ao 23, mais um tema mais específico, e depois do 24 ao 30. 24 a 30, ok. Ok. Mostra que não é fácil. Não é fácil. Acho que este exercício mostra isso. Eu não estou dizendo que estou certo. Mas parece para mim que realmente, de versículo 1 a versículo 7, ele está falando de uma canção, do vinho. Ok? Eu cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. E o Isaías está escrevendo esta canção até versículo 7. Depois de versículo 7, parece que a canção para. Okay? E ele começa uma séria de declarações desagradáveis sobre a nação de Israel. Ai de vocês. Várias vezes repetido, ai de vocês. E ele explica como ai de vocês. Por que ai de vocês? Isso continuar, pode ser até versículo 24, mas parece para mim, versículos 24, 25, está dando uma conclusão ao que o Senhor vai dar por causa destes ais de você. E também, não sei se versículos 26 até 30, onde ele fala do juízo, ele descreve numa linguagem poética, se isso é ligado com os ais, mas eu acho que estou com Márcio, eu acho que parece que isso é uma nova mensagem, oráculo. A partir de versículo 26, ele começa a falar do juízo numa linguagem poética. Então, provavelmente nós temos, na minha opinião, uma mensagem dele, 1 a 7. Segunda mensagem, outra ocasião, versículo 8 até versículo 25. E terceira mensagem, falada em outra ocasião, versículo 26 a 30. Claro que isso muda porque em capítulo 6 nós temos o comentário do autor no ano que o rei Uzias morreu, então tudo muda, ok?
Então, na sua leitura dos profetas, ser consciente desta ideia que os livros proféticos, especialmente os grandes, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, ok? Os grandes, são uma coleção de mensagens diferentes faladas durante a carreira do profeta, ok? Outra coisa para lembrar, quando você está lendo estes livros, as mensagens não são cronológicas. Ok? Não é que em capítulo 1 de Isaías nós temos a primeira mensagem dele. E capítulo 66, última mensagem dele. Infelizmente, não é tão simples. A ordem das mensagens de Isaías às vezes, capítulo 1 é uma mensagem talvez no meio da carreira dele. A última mensagem está possivelmente o fim, levando em conta a natureza da mensagem. Mas não tenta imaginar que as mensagens diferentes são colocadas numa ordem cronológica, ok? Às vezes, porque eu acho que a pessoa que juntou as mensagens, provavelmente os escribas de Isaías, juntando os oráculos que eles notaram, colocou numa ordem que eles acharam melhor, provavelmente de assuntos, de ideias, em vez de numa forma cronológica. Porque o livro de Isaías não é uma biografia sobre Isaías. Quando a gente está escrevendo uma biografia, você começa com o nascimento, adolescência, tudo, e o que a pessoa diz durante a sua vida é ligado normalmente com numa ordem cronológica. Mas Isaías não é sobre Isaías. É sobre o que Deus falou por meio de Isaías. Então, não é necessariamente cronológica. Ok. Voltando para este assunto de reconhecendo o início e o fim das mensagens diferentes, útil ter um comentário novo. Eu não tenho uma sugestão de um comentário, porque eu não conheço os comentários traduzidos em português. Mas compra uma mensagem, um comentário nova, moderna, porque os comentários do passado às vezes são mais devocional e não são tão analíticos. E para tentar discernir o início e o fim da mensagem, os comentários analíticos são bem melhor, ok? Então, talvez, como a gente disse, talvez criando uma biblioteca na igreja, porque não todo mundo pode comprar comentários. Criando uma biblioteca da igreja é uma boa ideia para a igreja comprar comentários modernos que os líderes gostam ou acham bom. E se alguém está estudando Jeremias ou Ezequiel, pode usar os livros da biblioteca para analisar mais. Talvez uma boa ideia, sugestão para vocês. Vou terminar. Para terminar, o tempo já passou. Só quero dizer isto. Fica tranquilo. Só vou falar mais 2 ou 3 minutos. Se você tem a força para manter concentração e não dorme, ok, no banco. É difícil, eu sei. Eu durmo no banco, às vezes. Confesso.
Eu durmo. Já dormi várias vezes no banco. Quando a gente ouve alguém como eu, a gente tem a tendência de dormir. A voz é muito monótona. E ele prolonga a mensagem. Dá desejo de dormir, Tiago, às vezes. Dá desejo. Ok. Podemos ter a ideia que os livros proféticos falam somente do futuro. Negativo. A maioria dos profetas e a maioria do livro de cada profeta fala da situação do povo de Deus naquela época, porque eles não foram enviados para trazer uma mensagem nova. Eles foram enviados para fazer o povo acordar e voltar para Deus. Então, a maioria das profecias não está falando do futuro. Está falando da situação atual da nação de Israel. Sim, tem algumas coisas futuras. Isaías 53. Daniel gosta de falar de coisas futuras. Sim. Jeremias fala da nova aliança. Sim. Mas a grande parte dos livros proféticos é falando da situação atual daquele povo naquela época. Ok? Nós gostamos de pensar que os profetas falam de coisas novas, porque de coisas do futuro, porque nós gostamos de pensar que o profeta Isaías escreveu para mim pessoalmente, para mim. Não, ele não escreveu. Você é precioso, irmão, mas infelizmente Isaías não tinha você em mente quando ele falou. Ele tinha o povo de Israel na época dele em mente, não você. Nós beneficiamos sim. Como se fosse, você assiste uma pregação online, você assiste pregações online, talvez de São Paulo, de Rio de Janeiro, de outras igrejas, às vezes ensinadores de destaque, você ouve. Mas o ensinador não está falando para você, está falando para aquela igreja onde ele está. Ok? Mas nós beneficiamos do ensino dele para aquela igreja. Mesma coisa como os profetas. Ok? É interessante, 2 teólogos chamados Fee e Stewart disseram isto. Para terminar, disseram que somente 2% dos livros proféticos falam das promessas de Cristo. 2%. 5% da nova aliança. E 1% de eventos futuros, além de falar do Messias e da nova aliança. Ou seja, 90% das mensagens da profeta está falando da situação do povo daquela época. Ok? Vamos terminar lá. O tempo chegou 11h30. Muito obrigado pela sua atenção. Eu gostei do meu tempo com vocês, foi muito bom. Elias e Lúcia nos toleraram muito bem. Eu acho que eles podem descansar hoje à noite. Quando eles nos despachar, posso dizer isto, despachar para Ituiutaba, eles podem... Mas eles são muito educados, eles não vão fazer isso em frente de nós. Ok. Eles vão dizer, volte sempre.
Ok. Não, eles têm nos cuidado muito bem. Luzia, boa cozinheira, muito boa. Elias é um pouco tímido, muito tímido. Ele não gosta de falar nada. E ele tem uma voz muito baixo, muito mais. Eu acho que precisa ajudá-lo a ser mais extrovertido. Você não acha? Ok, mas não, gostei do meu tempo com vocês. E gostei de vocês, da sua contribuição, que vocês não dormiram no banco, muito obrigado. E gostei da vaca. E não lembra, módula. Ok, muito obrigado, irmãos. O barulho. Muito bom, irmãos. Então, estamos chegando ao final da nossa estadia aqui em Santa Vitória. Eu saí de Vitória do Espírito Santo para vir para Vitória de Minas Gerais, né? Que bom, hein? Só Vitória, hein? Acompanhado com o querido Simon. Eu queria agora pedir, irmão Eliezer, para exibir esse pequeno vídeo. É 1 minuto e alguns segundos, e depois eu tenho algumas coisas a dizer. Em outubro de 2022, nasceu na cidade de Cariacica, estado do Espírito Santo, a CIIB, Comunhão das Igrejas dos Irmãos do Brasil. O objetivo: apoiar o fortalecimento das igrejas locais que defendem os princípios do movimento dos irmãos. A CIIB acredita na autonomia das igrejas locais e na governança eclesiástica independente, ou seja, igrejas locais sem qualquer submissão hierárquica a outro órgão ou instituição. A CIIB percebe a necessidade de maior aproximação entre os irmãos, com a união de propósitos fundamentalmente espirituais. A CIIB surgiu com a missão de servir as igrejas, através de visitas às mais necessitadas, do apoio a ações evangelísticas, de encontros para a comunhão, através de treinamentos para a capacitação espiritual, da publicação de periódicos e da promoção de outras ações em conjunto, que forem relevantes para as igrejas, na realização da obra de Deus. A CIIB acredita que através da união intencional das diversas igrejas locais espalhadas pelo Brasil, a obra de Deus será beneficiada e o seu nome será glorificado. Faça parte desta iniciativa, seja um cooperador e também voluntário. Incentive sua igreja local. A CIIB existe para as nossas igrejas. Porque a CIIB acredita que juntos somos mais fortes. É isso aí. O nosso slogan é este. Juntos somos mais fortes. Chega de ficar distante, né? Uns dos outros. Ok? Então, eu preciso dizer que a CIIB surgiu, então, como está ali no vídeo, com esta finalidade de ajudar, contribuir com as igrejas em várias áreas. Poderia dizer, em todas as áreas. É claro que na medida que nós somos recebidos e somos até solicitados, nós estamos sempre prontos para contribuir. Isto é o papel da CIIB. Nós temos um slide que é longo, mas está com o Eliezer, e ele vai depois exibir, se precisar. Ali tem, tem o PowerPoint, que você pode ver passo a passo, mas pelo menos ali já deu para ter uma ideia, não é? E então eu quero encorajar os irmãos de Santa Vitória a também fazer como o Jair Vilarinho está fazendo em Uberlândia, o Paulo e o Gabriel em Ituiutaba, também promovendo as ações evangelísticas aqui. Cada conferência, uma ação evangelística de rua, convidando o povo. No núcleo de Vitória, lá no Espírito Santo, nós fazemos trimestral. Ação evangelística e encontro das igrejas. Tem sido bom demais. Ok? E vocês possam também enganjar nessa. A igreja local apoie aqui esse ministério, como temos percebido. Eu queria estar dizendo aqui que foi um prazer estar na igreja de Santa Vitória, podendo conhecer os irmãos e outros de outras localidades. Tuitaba, de Uberlândia, não é? E certamente para nós foi muito gratificante, em nome da CIIB, como representante da diretoria executiva da CIIB, eu só tenho que agradecer à igreja local, a nossa anfitriã, né? E aos irmãos. Em nome da CIIB, então, quero agradecer
por nos receber para a ministração do curso hermenêutica, o Simon e eu, né? É isto. O Simon é nosso parceiro desde 2022. Desde quando, antes da CIB nascer, nós já estávamos juntos, ok? E então estamos nessa parceria. E a CIB tornou internacional. O Simon nos levou para fora do país, ok? Embora a nossa atuação é nacional, né? O Simon e eu, então, temos tido um bom tempo, né, de aproveitamento. Espero que os irmãos tenham aproveitado esse tempo aqui. Quero agradecer ao núcleo da CIB, aqui do Triângulo Mineiro, do Pontal, né? Aprendi isso aqui, hein? Pontal do Triângulo Mineiro. É ok. Os irmãos participantes, o irmão Paulo, o irmão Gabriel, o irmão Eliezer, e aquele outro, me foge o nome, rapaz. O Neuender. Não, mais difícil também, né? Não de mineiro, não é isso? Ok. Muito obrigado, queridos, pela vossa disposição, por ajudar a avançar com o núcleo da CIB aqui no Triângulo Mineiro. Nós estamos indo para Rondônia, por isso peço que ore por nós. Estamos indo com a intenção de criar um núcleo também em Rondônia. Nós vamos ter o mesmo trabalho que foi feito aqui em Rondônia, e a intenção também é aproveitar esse tempo para criar ali um núcleo em Rondônia. Quero agradecer também a ótima receptividade dos irmãos, né? Fomos bem tratados, né, Saiba? Né? Bem tratados. Tem que falar bem para voltar de novo, né? Mas ó, nós somos mesmo muito bem tratados, viu? Olha, está sendo ótimo, ótimo. É melhor do que bom, né? Estar convosco, viu? E sobretudo, o casal, né? Irmão Elisa e irmã Lúcia, nos trataram tão bem, né? Estão tratando ainda, né? Não saímos de lá ainda, né? Tá certo? Muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês, o ministério, abençoe também as vossas vidas, família, enfim. Então, finalmente, quero agradecer aos participantes do curso que puderam comparecer. A maioria compareceu, quase que 100%, viu? Eu acho que muitos foram 100% mesmo. E nós vamos oferecer um certificado de participação a cada participante. Nós estabelecemos aqui no início 70% de presença, viu? Ok? Mas nós queremos abençoar todos que participaram, até com menos presença por conta do trabalho, algumas dificuldades que tiveram, nós não vamos ser aqui injusto, né? Tá certo? Então vocês vão receber depois um certificado de participação